Opa, pessoal, boa tarde. Tá começando a entrar aí o pessoal. A gente já inicia e vou precisar iniciar estritamente no horário. A gente tem umas demonstrações que levam um pouco mais de tempo, né? Até ter um processamento um pouco maior, até para caber, né, o conteúdo e a discussão toda dentro do horário. A gente respeita também a opção entre o horário de término, tentar caber nessa 1 hora certinha. A gente inicia já em 2 minutinhos precisamente, tá? É, qualquer dúvida, qualquer ponto, pode me chamar aqui no chat, tá? Fico às ordens e vamos falando. Eu vou aproveitar, inclusive, já divido minha tela. Vocês me dão um toque aí, por favor, se conseguem ver ela. Acho que dá para ver já minha tela, né? Opa, obrigado, Elis. Então vamos lá, pessoal. Como falei, começando estritamente no horário. Obrigado pela presença de todos nessa sexta-feira fria, pelo menos quem estiver aqui em São Paulo. Nesse esquema agora todo mundo remoto. Para a gente da Weber em particular, esse modelo remoto já é muito usual e a gente dá muito suporte nessa linha de trabalho remoto, falando especificamente de Google, todo ferramental de G Suite, inclusive a gente tem um outro webinar falando especificamente desse tema, tanto para trabalho remoto quanto para ensino remoto. A única coisa que eu vou pedir desculpa é se captar algum ruído de fundo. Aqui próximo de mim, por exemplo, tem muita obra, dá para ouvir do meu lado, dá para ouvir bastante. Não sei se chega a passar para vocês. Inclusive, o Reinaldo acabou de... Podia até fazer por lá, em vez de usar aqui o Zoom, uma funcionalidade de remover ruído do fundo, que é super boa, a gente andou testando aí, muito legal. Hoje a gente vai falar então de machine learning, especificamente na plataforma do Google, do GCP. Eu sou Luiz Barbosa, sou o head aqui da Webera para a América Latina. A Webera, obviamente, além de parceiro Google, é parceiro Amazon também. A gente atua toda a linha de produtos e serviços em cloud, né? Quer seja ligado a learning, quer seja demandas de infraestrutura, toda a parte de operação, né? DevOps é muito o acho que voltou minha tela. Acho que chegou a cair minha tela e voltou agora. Vamos ver se está normal aí para vocês, pessoal. Continuo enxergando agora. Tá, perfeito. Show de bola. Para mim deu como se tivesse dado uma caída. Então, falando um pouco sobre mim, né? Iniciei minha carreira aí na primeira bolha, primeira iniciativa de internet aí nos anos 90. Depois trabalhei um período grande no mercado financeiro, depois um período maior ainda no mercado de telecom, no ambiente mais corporativo, por assim dizer. E de 2014 estava muito envolvido com frentes de startups, inovação. Trabalhei bastante tempo com marketing digital. É, Nesse ponto fui chamado para trabalhar na área justamente de Google Ads, né? E lá dentro do próprio Google, né? no Google, na área de Google Ads, e dentro do Google eu fui migrando, me aproximando para essa área de cloud. E aí foi justamente que apareceu a oportunidade de trabalhar com a Ebera, que é um parceiro, como eu falei, Google, né? E até para me ajudar a me aperfeiçoar nessa área de cloud, eu fiz as certificações de Data Engineer, né, de cientista de dados do próprio Google Professional e arquiteto da AWS,
Inclusive, esse tema de Machine Learning é minha área também de pesquisa de doutorado. Tá? Falando um pouco da Webera, a gente tem aí 2 pilares principais. Um primeiro que a gente chama de proteção de receita, né, que está toda a questão ligada a serviços gerenciados, né, managed service, segurança da informação, hosting, ou seja, manter um ambiente produtivo, a infraestrutura de tecnologia produtiva dos nossos clientes é uma linha de trabalho central nossa. E a outra linha é a área de criação de receita, onde toda a parte de evolução desse ambiente, que seja desenvolvimento de sistemas, aplicações, ou o que a gente chama de DevOps, ou seja, mais do que manter o ambiente no ar, seguir evoluindo e crescendo isso com melhoria contínua, é muito a linha de atuação de DevOps. O Google, eu acho que não precisa apresentar, né? É conhecido de todo mundo. Obviamente, o serviço central aí de busca tem essa carinha super simples, essa página super rápida, limpa, né? Enxuta, que por trás tem uma complexidade gigantesca, né? Tem uma infraestrutura de tecnologia, de TI muito grande, tecnologia própria, que isso foi evoluindo com o tempo ao ponto de virar um produto próprio do Google para ele oferecer isso para os clientes dele, né? Ou seja, ele criou a própria tecnologia para atender às necessidades internas e depois começou a comercializar isso aí como produto para o cliente dele. É justamente o Google Cloud Platform, o GCP, né? E para quem não tem nenhuma ideia do que é nuvem, né, quais são os princípios que estão ligados ao ambiente em nuvem, né, ambiente em cloud? Então, a primeira coisa é que ele segue muito um modelo tal qual um serviço de consumo nosso, sei lá, energia elétrica. Você paga por uso, né? Então, você ligou a energia, contabiliza aquilo ali e você paga por aquele uso. Então, você sai do modelo usual de investimento CAPEX, em infraestrutura de TI, e passa para o modelo OPEX. Você paga aquilo de acordo com o que você usa. Um outro ponto um termo que se usa muito, ele é elástico, ou seja, você consegue usar mais ou menos em determinados momentos. Se você, sei lá, faz processamento de faturas 10 vezes por mês. Então, naqueles períodos, você tem picos de processamento, então você não precisa ter sua capacidade, sua infra de TI sempre, né, no mês inteiro para atender aquela capacidade. Você, naqueles picos do mês, aí sim você contrata. Ou você é um sistema de venda de ingressos, por exemplo. Então, tem picos para grandes shows. Então, tua média de infraestrutura durante o ano, ela é relativamente baixa. Para alguns shows, né, com as datas pontuais, tem um picozinho menor, e para um grande show, aí tem um pico maior. Então, não faz sentido você ter um investimento antecipado para cobrir o ano inteiro pensando no grande evento, né? Nem também ao contrário, né? Você, eu vou colocar no nível médio e eu me viro para sofrer as consequências do grande evento. Um outro ponto interessante é a ideia de compartilhamento de recursos. Quando toda a infra está terceirizada num provedor, como é o Google, a Amazon, a Microsoft, que seja, né? E eles têm o modelo de economia de escala, ou seja, quanto mais clientes, mais usuários tem, o preço médio unitário vai caindo. E isso não é teoria, isso é fato. Tem visto nos últimos anos o custo unitário de vários serviços e caindo pelo volume de uso tem se aumentado. Tudo isso, obviamente, precisa estar acessado remotamente, via rede, né, via internet, e aí a questão de segurança é sempre um ponto. Qualquer apresentação de cloud, de nuvem que você vê, vai se falar de segurança. Aqui, inclusive, a gente já vai falar de segurança um pouquinho. E, por fim, que é um trabalho de serviço sob demanda. Então, não existe um modelo de um ser humano, né? Falar, eu preciso de um servidor novo, uma capacidade nova. Não tem uma pessoa física que vai lá, monta aquilo ali e te retorna. Tudo isso é automatizado, né? Que é outro benefício ligado àquele primeiro ideia de por demanda, por uso, né? Além da questão de demanda e uso, quando você troca de CAPEX para OPEX, tem também o time to market, né? Uma empresa que compra a infra de TI, investe CAPEX, instala on-premise, né, fisicamente no próprio ambiente, além do empenho daquela verba, tem um time ainda, né? Ou seja, na hora que eu decido, coloco a grana, compro, tem um tempo de receber aquilo do fornecedor, instalar, configurar e colocar no ar. Quando a gente fala em ambiente nuvem, ele é todo virtualizado. Então, 2, 3 cliques, você tem um servidor novo no ar, um servidor, um banco de dados que seja. Tá? Essa aqui é a foto da rede do Google hoje, né? Cada bolinha dessa é o que ele chama de região, né? E aí tem um númerozinho, tá vendo? Aqui em São Paulo tem o número 3 na região de São Paulo. O 3 são 3 que ele chama de zonas, né? Availability Zones, que é meio como se fosse um data center, né? Não é um data center que pode ter mais de um prédio.
e cada um desses 3 prédios aqui, ou conjuntos de prédios de zona, estão distanciados de pelo menos 150 quilômetros, tá? Para contingência e alta disponibilidade. Esse mapa já está desatualizado, a coisa de poucas semanas atrás entrou uma zona nova, uma zona aqui no Chile. Nos Estados Unidos tem na costa leste, né, na costa oeste, na região central dos Estados Unidos. Na Europa, distribuído em alguns países, aqui todo o sul da Ásia e Oceania. E se você observar também essas linhas azuis, são cabos de conexão direta. Então, o tráfego da rede Google não navega, né, diretamente via internet. Então, além de ser mais seguro, é muito mais rápido, né? Se eu estou aqui em São Paulo e vou me conectar no serviço na costa leste dos Estados Unidos, eu não passo 200 servidores até chegar lá. É um hop, né, um salto só, já conecto direto. A latência, né, o tempo de resposta é muito baixo. E esses pontinhos pretos aqui são pontos de borda. Então, algum cliente seu que está, por exemplo, aqui no Rio, por mais que não tenha um ponto de presença no Rio, ou aqui no Sul, por exemplo, por mais que não tenha um ponto de presença, ele conecta nesse ponto de nessa borda edge aqui e, através de uma única conexão, um único salto, ele já chega numa central aqui, né, em São Paulo, nesse exemplo. Tá? Os data centers, como eu falei, são esse conjunto de prédios, que são uma zona, né, e um conjunto aí de zonas distanciados aí pelo menos de 150 quilômetros. Então, se pensar em São Paulo, vai ter, sei lá, zona norte, zona sul, zona leste. Se tiver alguma catástrofe, alguma questão com alguns data centers, os outros 2 conseguem cobrir. Eles são carbono neutros desde 2007, né? Ou seja, toda a energia que esses data centers consomem, que é uma energia bastante volumosa, é feito com energia, é alimentado com energia renovável. E aqui uma brincadeirinha da segurança, um daqueles cabos azuis que a gente viu, ele totalmente protegido, né? Aqui tem a cobertura de Kevlar, teve um ataquezinho de tubarão dando uma mordida aqui nele. Tá? Segurança, como eu falei, ela é central, então a segurança se aplica em todas as camadas e é um elemento que é responsabilidade dividida entre o cliente e o próprio provedor, né? Então a segurança começa desde o hardware, então muitos equipamentos, hardwares, têm tecnologia proprietária do Google e embutido nesse hardware tem mecanismos de segurança proprietários. No caso de machine learning aqui em particular, além dessa tecnologia proprietária para segurança, tem a tecnologia proprietária para processamento de modelos de IA, né, de inteligência artificial, que a gente fala deles, que são as TPU, né, a TensorFlow Processing Units. E voltando para a segurança, né, ela começa no hardware, passa para os elementos físicos do data center, passa para o controle de acesso e passa pelas políticas daquilo até onde o provedor consegue dar segurança e até onde o próprio cliente precisa ter um cuidado em dar as permissões adequadas para as pessoas adequadas seguir as políticas e orientações do próprio Google. Tá? Então, falando da plataforma GCP como um todo, ela tem aí 4 grandes blocos. O bloco de poder computacional, vai falar de servidores, containers, serverless, que são recursos que ele oferece. Inclusive, a gente tem um outro webinar falando só disso, ou principalmente falando muito centrado em Kubernetes, vale a pena dar uma olhada no nosso YouTube. Tem toda a parte de armazenamento, que seja armazenamento de arquivo, que a gente vai usar como hoje, na demo de hoje, como cloud storage, como bancos de dados relacionais tradicionais, bancos não SQL, né, como o Cloud Data Store, um banco orientado a objeto, e o Bigtable, que é um banco orientado a chaves, e toda a parte de Big Data, que mistura um pouco com Machine Learning. Né? Em Big Data, um banco de dados muito conhecido, lançado pelo Google, é o BigQuery. Tá? A gente vai também usar ele na demonstração de hoje. E aí, na parte de Machine Learning, ele tem 3 tipos de produtos. O produto que a gente constrói modelos do zero, né, na mão, por assim dizer, a gente vai fazer uma demonstração disso. Então tem o ML Engine, né, o motor de Machine Learning. Então a gente constrói, programa do zero um modelo e faz deploy, implantação disso em produção. Tem os modelos pré-treinados, né? Então, para visão, né? Reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, reconhecimento de voz, tradução. Ele já tem APIs que a gente já está pronta, já está treinada, a gente só usa no nosso aplicação. E tem também o cara intermediário, que é os modelos que vão sendo treinados automáticos, são os AutoMLs, que é uma terceira demonstração que a gente também vai fazer hoje. Tá?
E o que é machine learning, né? O que muita gente pensa que machine learning é coleta um monte de dados, entra num processo matemático, meio que mágico, né? Matemágico, e sai um resultado, uma criatura que fictícia, né? Uma criatura mágica com os resultados. É longe disso, tá? Deixa eu até botar aqui no modo apresentação, ele é um trabalho de alguns passos, né? Um passo muito árduo de coleta de dados, depois de coletar esses dados, organizar essa quantidade de dados, para aí começar a criar um modelo matemático, e isso é algo interativo, né? Você coleta, organiza, cria um modelo, vê se o modelo tá próximo, né? Ou seja, você faz uma experimentação, né? Vê se aquele modelo está próximo dos teus objetivos, caso não, possivelmente não nas primeiras interações, volta e repete, volta e repete. E essas duas primeiras etapas aqui correspondem a cerca de 70% do esforço, né? O trabalho de formiguinha, coleta e organização de dados, é o trabalho que consome mais volume de hora, né? Treinar modelo e principalmente usar modelo depois que o modelo está validado e pronto, que parece um resultado mágico, é a parte talvez fácil da história, né? Ou menos difícil. Então, dado que existe esse processo de formiguinha, a gente vai ter 3 demonstrações hoje. A primeira delas, ela toma um pouco mais de tempo, a gente vai usar os modelos de AutoML, né? Ou seja, que ele vai criar automaticamente vários modelos e vai selecionar o modelo que mais se aplica para a gente. Então vamos já começar esse processo de formiguinha. Tá? Eu vou tentar, nesse modelo, criar uma previsão entre Bovespa e dólar. Né? Eu nem sei quanto é que tá essas coisas agora, deixa eu ver quanto é que está. Então o dólar está em 5,33, né? Apesar que eu vou tentar fugir desse histórico agora do Covid, que ele é um cenário muito pontual, eu teria que tratar um modelo só para ele. Eu quero pegar um histórico maior dos últimos 4, 5 anos, desconsiderado Covid, mas de toda maneira, só para ter uma referência, então o dólar está em 5,30 e pouco, né? E a Bovespa está em 96, né? Quase 100 aspas. Tá? Então vamos lá. Vou criar uma planilhinha Google, aqui, um Google Sheets. Vou chamar ela aqui de USD versus MOV. Não sei se vocês conhecem essa funçãozinha que é super útil. Ela Google Finance aqui dessas planilhinhas. Ela serve para pegar cotação na bolsa, cotação de moeda. Então você pode aqui, ó, USD, BRL. Eu quero pegar o preço de fechamento. Vou pegar aí de janeiro de 2015 até final de 19, tá? Vou tirar aí esse período do Covid. Então, dezembro, 31/12, ou 12, 31, né? Em inglês, de 2019. Google Finance Price, sobrou aspas aqui. Tá repetindo tantas aspas aqui, blá blá. Falta fechar aqui, price, pronto, agora foi. Pronto, tá aí a cotação histórica do dólar. Vou fazer o mesmo para o próprio Bovespa, né? Pegar aqui a cotação do IBOV, tá aí do IBOV. Eu vou colar ele aqui numa outra abinha, colar só os valores, até não vou nem precisar da data. Então, isso aqui é o USD, né? Isso aqui é o Bovespa. E se você observar, ele é descasado, né? Tem dia que é feriado, a bolsa não opera, mas o câmbio continua acontecendo. Então, obviamente, isso aqui tem uma imprecisão e o objetivo daqui da gente não é exatamente ter um modelo preciso. E mesmo que a gente fizesse aqui um ajuste certinho, óbvio, é muito mais complexo essa previsão do que simplesmente essas duas variáveis. É mais para a gente brincar mesmo. Então, até as próprias datas, em última instância, aqui tem um certo descasamento. Não importa tanto, é mais para a gente realmente brincar, né? Então, salvei isso aqui, vou baixar como arquivo CSV e vamos lá para o console do Google. Então, no console do Google, vou subir esse meu arquivinho no storage dele, tá aqui, ó, storage. Vou criar um bucket, né, um balde onde você armazena arquivos, chamar o que eu quiser aqui, sei lá, Machine Learning, Webera.
e meio que vou seguir tudo padrão. Eu quero armazenar em múltiplas regiões dos Estados Unidos, ou posso... tá bom, múltiplas... Vou deixar a região central. Pronto, região central dos Estados Unidos. O tipo de armazenamento padrão, controle de acesso também padrão, que é o fine-grained, controle de criptografia. Todos os dados são armazenados, criptografados e trafegados também. De novo, a questão de segurança é muito forte. Criei esse meu balde, esse meu bucket. Eu vou colocar o arquivo lá, fazer o upload do arquivo. Tá ele aqui, ó. Fiz. Para o primeiro exemplo, nem precisaria, mas para o terceiro exemplo que a gente vai fazer, ele vai precisar que o arquivo esteja exposto externamente. Eu já vou fazer isso agora, editar aqui as permissões e dizer que all users, tá, tem acesso de leitura. Com isso, ele vai criar esse linkzinho de acesso público. Tá? Então, eu vou deixar ele até aqui separado. Eu, com essa URL aqui, eu consigo acessar externamente meu arquivo. Tá? Então vamos lá fazer a parte do AutoML. AutoML Tables, então aqui é Big Data, né? Artificial Intelligence. Tem lá vários aqueles elementos que a gente falou, Natural Language, visão, tradução, etc. Eu vou trabalhar aqui com esse AutoML Tables, né? Então vamos subir nosso dataset, criar um novo dataset. Então ele é um CSV, né? Vamos buscar ele por aqui. Ele está aqui, né? Carregar esse cara, importar ele para o nosso dataset. Ou seja, a gente gerou lá aquela planilhinha, né? Com as cotações de dólar e Bovespa, né? Que eu vou querer a partir do Bovespa prever o dólar. Fizemos a planilhinha, baixamos a planilhinha, carregamos no ambiente de storage aqui do Google Cloud e agora estamos dando início aqui no modelo de machine learning intermediário que eu falei. Né? Existem três. Existe o modelo de APIs, que são todos pré-treinados, você só usa, só que obviamente ele já tem uso muito direcionado, né? Que são aqueles 4 principais lá. Você fazer algum mecanismo de reconhecimento de imagem, algum mecanismo de tradução, um mecanismo de processamento de linguagem natural, né? Você não tem trabalho nenhum, só incorpora dentro do teu sistema, dentro da tua aplicação. O outro extremo da ponta, que você começa realmente do zero, você programa todo o modelo aqui na mão, né? A gente vai fazer esse demo também. E aqui a gente está no modelo de AutoML, né? Ou seja, é um modelo intermediário. A gente não exatamente programa, mas não é algo pré-treinado, é algo que a gente vai trazer nossos próprios dados, ele vai criar vários modelos, treinar vários modelos e vai fazer um mecanismo de seleção natural e vai dizer, tá aqui, o melhor resultado que eu consegui com os dados que você me deu foi esse. Que é exatamente o que a gente está começando a fazer. Estou passando foi 2015, 16, 17, 18, 19, 5 anos de Bovespa e dólar que a gente passou para ele. Em termos de conexão, está normal para vocês, né? Deu uma reclamada aqui. Tudo que é de conexão, né? Pronto, ele já carregou. Então, nessa carga aqui ele está perguntando, então veio o dólar, Ibovespa, perfeito, ou seja, qual é a coluna que eu quero prever, né? Qual é o target, qual é o que a gente chama também de label, né? De rótulo. Então, eu quero prever o dólar. Em função da Bovespa, eu poderia ter vários parâmetros de base, né? Que a gente chama de features, de atributo, de características, tá? Então, a partir, no meu caso aqui eu só tenho Bovespa, poderia ter outros parâmetros, por exemplo, ter Bovespa, Selic, né, uma série de variáveis que influenciam, ter vários atributos, várias features para prever um label, né, dólar. Tá? Configuramos isso, vamos mandar ele treinar. E essa parte que eu queria antecipar. Né?
essa questão do treinar, ele cobra aqui, ou, né, ele cobra por uso, né? Então você fala, eu quero treinar o modelo por X horas. A menor escala que ele tem é 1 hora, né? Que ele recomenda justamente para modelos com menos de 100 mil registros. O nosso deve ter 1000 e pouco, não parei para olhar no detalhe. Mas de toda maneira, eu vou dizer, ó, dentro de 1 hora de treinamento, acha o melhor modelo dentro de 1 hora. Quais são as features, né? Nosso então, estou insistindo que a gente vai usar depois. É bom fixar eles aí, tá? Mandar ele treinar. Poxa, cara, sumiu aqui meio 1 hora. Mandar ele treinar e volto para a apresentação, tá? Eu queria chamar essa parte que demora aí uns 30 minutos, mais ou menos. Vamos deixar ele rodando aí. Voltando lá para a apresentação. Então, esse tipo de dado que a gente pegou é um dado que a gente chama de dado estruturado, né? Ou seja, a gente sabe exatamente cada informação, né? Ou seja, tem um dado histórico certinho de cada dia, quanto foi o dólar, quanto foi a Bovespa, e vamos trabalhar com isso. Muitas organizações têm muitos desse tipo de dados, né? Ou seja, os bancos de dados da empresa, ou seja, pedidos, chamados de cliente, reclamações, né? Cobranças, pagamentos, tudo isso as empresas, via de regra, têm registrados em bancos de dados tradicionais e é fácil, de alguma maneira, extrair e processar isso tal qual a gente está fazendo aqui com essa brincadeira do Bovespa e dólar, né? Agora, existe um volume muito grande de dados não estruturados que as empresas acabam não olhando muito isso, né? Que é toda a parte, sei lá, de imagens, mensagens em redes sociais, vídeos, textos, né? Então, tudo isso que não está muito bem organizado, hoje se trabalha muito pouco e tem um espaço muito grande para se trabalhar, tá? E uma das técnicas mais poderosas aí de machine learning, de inteligência artificial, é a tal da rede neural, né? Ou a rede neural profunda, né? A Deep Neural Network. É muito usada, por exemplo, para reconhecimento de imagens, né? Aqui tem essa brincadeirinha de um cesto com as roupas e aqui tem um bicho, não dá nem para saber se é um bicho ou outra roupa, mas e aí, isso aqui é um gato ou um cachorro, né? Aí a rede neural consegue processar a imagem e reconhecer e ver que isso é um cachorro, né? Eu bater no olho aqui não consigo ver nenhum dos dois, na verdade. Tá? Então, machine learning é muito esse processo, né? Você coletar esses dados, organizar, como eu falei, a parte mais trabalhosa, colocar isso no modelo, treinar, validar, medir se o modelo está no nível de acurácia que a gente fala, dentro do patamar que você espera, e aí depois começar a usar ele em produção para fazer inferências, né? Classificações, previsões, fazer meio que previsões do futuro. Tá? Mostrando aí alguns exemplos dessas inteligências artificiais que estão embutidas dentro dos próprios produtos Google. A gente pode ver, por exemplo, o Gmail, né? O Gmail hoje, com todo o mecanismo auto-reply, começa a escrever uma coisa e falar, bom dia, o anexo não, ele já completa, fala, não veio, encarecidamente, algumas coisas é muito usual de você digitar nas suas mensagens, ele já prevê, ele vai aprendendo com o uso, né, com a tua experiência, e algo que você está habituado a se comunicar, ele já antecipa e apresenta, você dá ok ou não para aquilo ali. Não só a tua experiência, experiência de vários outros usuários, ou seja, todo mundo começa o e-mail, termina o e-mail daquele assunto por isso, né? Ou na hora que vai falar de tal termo, fala também de tal termo, ele já vai antecipando e dando isso como sugestão. Um outro muito interessante, que inclusive acabou de mudar o visual, o logo e a própria organização interna das imagens, é o Google Fotos. Então, o Google Fotos, você pesquisa por um tempo, sei lá, aqui, ó, pesquisa por cachorro, né, o texto dog, né, cachorro, ele acha imagens que está ligado para o cachorro. Eu uso isso muito, muito, assim, você faz uma transferência bancária, um pagamento, eu tiro o print daquilo ali da tela do meu banco, fica lá no Fotos, na hora que eu quero pesquisar pagamento de fulana, transferência para fulana, ou, né, eu pesquiso o nome de fulana, automaticamente vem aquele pagamento, né, porque
texto escrito na imagem é mais fácil ainda, né? Reconhecer um objeto da imagem, ele consegue, e quando a gente está falando de um texto dentro da imagem, é mais fácil ainda, tem uma precisão muito grande. O próprio mecanismo de busca, né, que é obviamente o que começou tudo isso, é o grande produto central do Google. Então, existem dois momentos, né, na busca. Um tem todo o trabalho de indexação de sites, ou seja, existem robôs, né, de software do Google que navegam em toda a internet, em todos os sites e vão indexando. Fala assim, ó, essa pagininha é de tal coisa, né, ela sumariza e entende aquilo ali. E aí um segundo momento, quando o usuário diz um termo que ele está interessado em buscar, o Google vai ter o trabalho de casar esse texto a ser buscado com todo aquele conteúdo da internet que está indexado e trazer os conteúdos mais relevantes, inclusive ranqueado, ordenado por aquilo que é mais relevante para o usuário em questão. E essa questão de relevância é super sensível, né? Varia por perfil do usuário, varia por localização. Então, se eu pesquiso, por exemplo, por Giants, né, e eu sou, sei lá, de Nova York, então ele vai tender a trazer resultado New York Giants. Se eu sou da costa oeste, né, então, sei lá, em São Francisco, ele vai trazer São Francisco Giants, né? Ou seja, ele contextualiza o resultado pelo usuário, pelo perfil, pela localidade, por uma série de fatores. Então, a complexidade dessa ordenação é muito grande. Então, existe uma rede neural profunda nesse algoritmo de ranqueamento, né, de rank brain que eles falam, com milhares de camadas, uma rede neural com milhares de camadas, realmente uma rede neural muito profunda. Tá? O mecanismo de tradução, que ele tem, inclusive, a inteligência de detectar qual é a língua de origem, né? Você simplesmente digita um texto aqui, ele já percebe, falou, isso aqui eu detectei que é inglês, beleza? É isso mesmo? É isso mesmo. E aqui você fala, eu quero que traduza para português ou qualquer língua. Tá? A própria tradução, ela vai sendo melhorada com a experiência do usuário, você consegue aqui dar um feedback, vários usuários dão feedback, então a tradução ela vai sendo corrigida e melhorada com o tempo. Existe a versão de tradução com base em imagem, né? Ele combina duas coisas, né? O mecanismo de reconhecimento de imagem, então se tira uma foto dessa placa exit aqui, né, de saída, dessa imagem, ela reconhece que tem um texto ali de exit e aí ele passa para o mecanismo de tradução. Para você é totalmente transparente, você usa essas duas funcionalidades em tempo real, né? Isso em viagem é super útil, né? Imagina você em grego, em chinês, em japonês, você passa numa placa do metrô, né, de ponto turístico, pega teu celular, tira uma foto em tempo real, né? Em tempo real, você nem tira foto, né? Você aponta a câmera e ele vai lá e faz a tradução para você. Super, super útil isso aí. Alguns clientes que usam a infraestrutura Google, Airbnb, a grande parte da infraestrutura dos servidores dele já está em GCP. Outra coisa que o Airbnb, um parênteses, né? Quem não conhece o Airbnb é aquela plataforma de hospedagem para residências, né? Então, saindo um pouco do modelo de hotel. Eu tenho meu apartamento vago, sei lá, eu abro isso na plataforma, quem quiser passar um período, X dias, X semanas no meu apartamento, a pessoa reserva por lá. Isso no mundo todo. Então, toda a tradução de comunicação no conteúdo não é reproduzido em 100 línguas diferentes no Airbnb. Ele é produzido primariamente em inglês e traduzido automaticamente usando o serviço de tradução do Google. Esse aqui é um outro case muito interessante, é uma empresa de call center, né, de feedback de cliente, que ele tem aqui, ó, que muita empresa tem, inclusive, né? O cliente dá um feedback quantitativo, isso aqui é fácil, né? Você consegue medir e falar, ó, para tal produto, para tal atendimento, para tal região, o feedback médio está se aproximando das notas baixas ou está tendendo a baixar mais, e aí a gente consegue tomar uma ação. Esse feedback quantitativo é fácil de você medir, difícil é medir esse feedback qualitativo, né? Quando o cliente dá uma opinião dele, expressa uma opinião em texto, para analisar isso, via de regra, precisaria de um humano olhando um por um, e aí tomando ação pontual e tentando fazer alguma consolidação desses feedbacks. E aí, no processamento de linguagem natural, ele consegue fazer o processo de análise de sentimento. Ele fala, olhei aqui 1.000, 100.000, milhares de feedbacks aqui, e meu sentimento é que a maioria, né, ele classifica por assunto, dá uma noção do volume pelo tamanho dessas bolas aqui,
e coloca numa escala mais para a esquerda como sentimento negativo, mais para a direita como sentimento positivo. Então aqui dá para ver aqui o rosa, então a cobrança e usabilidade do produto tem uma série de expressões positivas, né? A pessoa fala, o processo de pagamento e cobrança é super fácil, a usabilidade do produto é excelente, mas, por outro lado, tem aqui o azul, ó, o preço é um pouco caro e falando ainda de custo e algumas features do próprio produto, né? Esse amarelo e o verde. Então, as linhas que a empresa deveria focar para priorizar em termos de resolução, né? E, obviamente, manter aquilo que está funcionando bem. Para reconhecimento de imagem, por exemplo, esse case aqui da Airbus é interessante. Ele tem fotos de satélites, né? E aí quando pega montanhas, fica difícil separar aquilo que é nuvem, aquilo que é neve, né? E obviamente é importante essa diferença, né? Aquilo que é neve, a aeronave deveria estar na altura acima daquilo, fora daquilo, para fugir de uma neve em cima da montanha. Aquilo que é nuvem, né? Ele deveria analisar que tipo de nuvem é, se for uma nuvem não tão poderosa, passar por dentro mesmo ou desviar a rota para fugir de turbulência. E isso fazendo como visualização a olho nu pelo ser humano, tem um nível de precisão, e na hora que passou para a máquina fazer esse reconhecimento, ele aqui identificou esses carinhas como nuvens, a taxa de erro, que era da ordem de 11%, caiu para 3%. Né? É melhorar aí o processo em 4 vezes. Né? É um ganho muito bom. Esse outro aqui é interessante, é um país da Ásia que eu não conhecia, eu fui conhecer depois desse caso aqui, esse Kiribati, não sei como pronunciar exatamente, mas ele é muito centrado em pesca e tem períodos que é estritamente proibido pesca. O que é que fizeram? Né? Com análise de imagens também de satélite, ele viu padrão de navegação de barcos, de navio. Então, um navio que simplesmente está transportando ou passeando e tal, ele tem uma rota X, né? Tem um padrão de rota X, enquanto que o barco de pesca tem uma rota mais específica, que deve ser o cara anda um pedaço, passa, sei lá, não tenho a menor ideia, não sei nem pescar, passa meia hora coletando naquele lugar, vai para outro lugar, passa mais X tempo coletando e vai, tem um padrão de navegação. Então, por reconhecimento de imagem ou de sequência de imagens, ele pega esses padrões e com isso começou-se, o governo local começou a aplicar multas em cima disso, né? E essas multas acumularam um valor de $2 milhões, que óbvio, $2 milhões é um número significativo, mas a depender da escala, não é um número tão gigantesco. Fazendo isso em proporção, que está o impacto maior. Esse volume de multa corresponde a 1% do PIB daquele país, né, que é um país pequenininho. Então, resultado muito importante aí. Tá? Então, a gente pode pensar em cenários de uso em diversas situações, né? Em manufatura, varejo, na área de saúde, turismo, serviços financeiros, energia, né, utilidades, contas de serviços de consumo. Acho difícil até o contrário, alguma área que a gente consiga isentar, que não possa ser melhorada por machine learning. E quais são os desafios? Número 1, né, você vai trabalhar com quantidades de dados heterogêneos e diversos, né, tanto pensando em dado estruturado quanto não estruturado, ou seja, se a gente pensar só no estruturado, ou seja, aquilo que está organizado em banco de dados, em tabela, cada um vai estar num sistema diferente, potencialmente, dentro de uma organização. Quando a gente pensa no dado não estruturado, mais complexo ainda, ou seja, pegar, sei lá, comentários nas redes sociais, vídeos, imagens, né, e trazer isso para dentro para processar. Todo o trabalho, então, de organizar, coletar, né, e trazer um sentido, isso é um trabalho muito grande. Como eu falei, isso aqui consome, em média, 70% do esforço de toda iniciativa de inteligência artificial. Daí começar a construir e implantar modelos, né? Tem um ferramental muito fácil para isso. Outra parte é passar esses modelos para a produção e, principalmente, integrar ele com o processo produtivo, né? Então, se eu criar um modelo de análise de crédito para uma empresa de concessão sei lá, de planos de venda de celular, né? Então, não adianta ter um modelo de crédito separado e isso não está integrado com o próprio processo de venda online de novas linhas, né? Ou seja, no sistema de vendas online que vende novas linhas, automaticamente ele tem que fazer uma chamada para esse modelo de crédito para analisar se aquele cliente pode ter um plano pós-pago ou não naquele valor que ele quer, né? Manter esse modelo gerenciado, evoluindo, o modelo precisa evoluir com o tempo. Então você pega esse que a gente está brincando aqui de dólar Bovespa. Eu propositalmente tirei o período do Covid porque ele é uma distorção muito grande.
precisaria ser feito um modelo específico para esse período, que ele é muito fora do histórico de 5 anos, mas o próprio comportamento com o tempo vai evoluindo, né? Eu tirei a foto aqui de 2015 a 2019, esquecendo, pulando um período do Covid, pegando, sei lá, 2021 para frente, isso vai evoluindo com o tempo. Não quer dizer que 2030 vai ter o mesmo comportamento do que foi em 2015 a 2019. Então isso tem que se manter retroalimentado, né? E a escalabilidade, à medida que aumenta o volume de dados, o volume de uso, a escalabilidade de máquinas, e de novo na nuvem isso é trivial, tem que estar sendo aí provida. Tá? Então, as 3 modalidades de machine learning que eu comentei, né? O modelo das APIs, que são os modelos pré-montados para visão, para tradução, para reconhecimento de voz e para reconhecimento de linguagem natural. No outro extremo do modelo, existe a biblioteca que o Google tornou, inclusive, open source, você vê ela em outras plataformas, que é a TensorFlow. Então, TensorFlow é a biblioteca primária onde se constrói modelos do zero no Google e em outras plataformas. Né? Ela é muito usada, tá, inclusive no meio acadêmico. E o cara intermediário é o AutoML Table, né? O CloudML, que você passa os dados, ele cria algumas opções de modelo, vai treinando cada um, vai competindo e por seleção natural eles te retornam o modelo que gerou o melhor resultado para o conjunto de dados que você proveu. Tá? Então, a gente já deixei pré-rodando a demo desse primeiro cara que a gente toma um pouco mais de tempo. A gente vai fazer também construir um modelinho do zero, com o mesmo sentido, tentar fazer essa previsão, correlação dólar e Bovespa. E vamos fazer também uma brincadeirinha com o BigQuery, que é esse data warehouse super poderoso do Google. Tá? Então, os pré-treinados, foi isso que a gente falou, né? Ou seja, para reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, né? Essa animaçãozinha aqui a gente já falou deles. O TensorFlow também falei um pouco dele, né? Essa é a biblioteca que o Google transformou em open source, que você serve para criar e programar modelos do zero. Ela, inclusive, existe o hardware específico para processamento eficiente dela, né? Da mesma forma que existe CPUs, né? Unidades de processamento tradicionais. Quando a gente fala em processamento gráfico, existe a GPU, as placas de vídeos potentes que foram lançadas aí com o tempo. Elas têm processadores exclusivos para processamento de imagem, para ser muito eficiente nisso. E o Google criou o TPU, que é o TensorFlow Processing Unit, né? Ou seja, a unidade de processamento que ela é feita para ter o melhor desempenho, a melhor performance para execução e processamento de modelos. Tá? Ela pode ser rodada, né? Outro parênteses, ela pode ser rodada tanto, de novo, como é open source, ela roda dentro da nuvem Google, roda em uma outra nuvem qualquer, roda inclusive no hardware físico local teu. Dá para rodar num computador, num notebook. Tá? Então tem vários produtos que se envolvem nessa cadeia com etapas na hora de criar e implantar modelos, né? Então desde a parte de coleta e ingestão de dados, que é o termo que se usa, então tem serviços de fila, né, para receber esse tipo de arquivo. Daí o pipeline, o processo de processamento desses dados. Tem produtos que são, por exemplo, o Dataproc, para quem conhece é a versão do GCP do Hadoop, né? Ou seja, ele processamento paralelo. Eu pego milhares de dados, eu crio processinhos em paralelos para criar partezinhas dessa até sair com um todo consolidado. Existe o produto chamado Dataflow, que é o Dataproc gerenciado, ou seja, a GCP gerencia para mim, eu não preciso eu especificamente subir os nós de processamento, ele faz tudo para mim. Em termos de banco de dados, existem vários, né, como eu falei, bancos relacionais, bancos não relacionais, podendo ser orientado a objeto, como é o Data Store, ou baseado em chaves, que é o Big Table, é o armazenamento aí vertical. O armazenamento de arquivos puros, né, objetos, que é o Cloud Storage que a gente está usando para subir aquela nossa planilhinha. Daí tem um trabalho de experimentação, como eu falei lá atrás, ou seja, tem muita experimentação, cria modelo, testa, vai e volta. Então existe aí o Data Lab, que a gente vai usar na outra demo que eu comentei. Né? Ele é análogo para quem conhece, ao Jupyter Notebook, ou o próprio Google tem a versão embutida no Google Drive, que é o Colab, o colaboratório. Então dentro do GCP tem esse Data Lab, que é um caderninho de programação, onde você faz programas e notações. O pessoal do meio acadêmico também está gostando bastante disso, né? Você faz pesquisa, anotação e execução de resultado num canto só, como fosse um Google Docs, um documento
que você escreve texto e programação ao mesmo tempo, né? É bem interessante a gente fazer ele. Para fazer análise dos resultados, a gente pode usar o BigQuery, que é a outra demonstração que a gente vai fazer. O BigQuery pode ser, ele tem a parte que é o banco de dados dele e a parte de ferramenta que você faz consultas, né, daqueles dados armazenados. E ele é um banco de dados para data warehouse, né? Ele é um banco de dados transacional, para você ter lá o pedido de cliente, né, online sendo processado ali. Ele vai pegar todo o histórico de pedidos de cliente, carregar lá e aí fazer análise em cima. Falar, tá bom, entendi. Tal tipo de produto para tal região tem tido um bom retorno, né? Na análise do que se chama historicamente de BI, né? E por fim, a parte de inteligência artificial, né? Você fazer implantação e produção dos seus modelos que você construiu ou usar algumas das APIs que já estão dispostas na produção do Google, tá? Então, aqui falando de cada uma dessas camadas. A camada de gestão de dados, a camada de processamento de dados, a camada de armazenamento de banco de dados, a camada de exploração, você fazer experimentação com o teu modelo até chegar no modelo final, a camada de análise e implantação do teu modelo final. Tá? Toda essa sequência de passos, essa sequência de passos é a sequência usual quando a gente fala no processo de data science, né? Talvez isso numa visão mais de uma arquitetura até de referência, né? Aqueles mesmos elementos, só que agora eles conectados, a gente pode ter dados vindo online, né, numa fila aqui, né, ou seja, para cada requisição, por exemplo, de um sensor, você tem um modelo de IoT, né, ou seja, vários prédios, vários elementos com sensores coletando dados, sei lá, câmeras nas estradas, né? Então, cada registro que acontece ali online, ele pode disparar para uma filazinha que coleta isso, é um mecanismo de PubSub aqui. Ou eu quero pegar um batch, né, ou seja, uma carga de dados históricas e carregar aqui para dentro. Qualquer que seja o modelo, pode os dois entrar no mecanismo de data flow, que é o processamento serverless, né? Ou seja, é o processo gerenciado, serverless, não, desculpa, gerenciado, que a GCP cria os nós e a estrutura para mim e eu só digo como eu quero processar, ou a versão não gerenciada, que é o Dataproc, que eu digo exatamente, quero tais servidores que peguem todo esse material, processe assim, assim, assado, seguindo análogo ao Hadoop, que eu comentei, né? O Hadoop, que é o produto open source que nasceu também de um produto, de um projeto de pesquisa do Google. Tá? Daí, isso pode ir para um banco de análise, que seja um banco, né, nesse modelo de chaves. Se a gente estiver falando no exemplo de IoT, né, de sensores, de log, esse cara aqui provavelmente vai ser bem interessante. Agora, se eu quero fazer cruzamento de informação de pedido, cliente, região, quase como um banco relacional, um banco SQL, o BigQuery é bem interessante, né, como eu falei, um data warehouse, seguindo a sintaxe aí de SQL. E, por fim, jogar isso num servidor de produção do seu modelo treinado ou fazer análise usando a ferramenta tipo Datalab, que a gente vai brincar, um Tableau, ou de outros provedores, né? Um Tableau, um Data Studio do Google, o QLView, né? E outros, né? Pode gerar vários relatórios aí de análise. O AutoML, que a gente está treinando, ele faz exatamente esse espaço, só que tudo é uma caixa preta para a gente, né? É o que a gente acabou de começar. Vou até olhar se já andou. Mas a gente pega os dados, ele vai internamente definir o modelo, criar vários modelos, analisar, medir qual é a taxa de acerto daquele modelo ou daqueles modelos, e do modelo que tiver a melhor avaliação é o modelo que ele vai disponibilizar para a gente implantar, para a gente fazer deploy. Tá? Ele, inclusive, né, uma coisa que ele vai testando, quando a gente cria modelos, tem o que se chama de hiperparâmetros, né? Ou seja, são parâmetros que eu passo para o meu modelo. Então a gente fala, eu quero que rode tantos ciclos, eu quero que minha rede neural tenha tantas camadas. Tudo que é decisão de quem está criando o modelo manualmente, e pode ter variações de quantidades, de valores, quando você está fazendo manualmente, você tem que fazer tentativa e erro desses parâmetros. O AutoML ele já cria um conjunto de variações, testa automaticamente para cada uma, e ele tenta achar um modelo com maior performance, né? E pensa que a medição de performance é esse gráfico aqui em 3D, ele quer chegar no modelo que tem um pico de performance, né? Então tem modelos que tem alguns picos locais, né? Ele quer achar um modelo que tem um pico global, que é esse cara aqui, né? Ele quer achar esse cara aqui. Então ele varia automaticamente, né? Para mim, esses hiperparâmetros, que de novo são meio que configurações que a gente passa para o nosso modelo. Fazendo modelo manual, não foge muito tentativa e erro. Você cria um modelo e vai e executa ele com variações. Cria uma rede neural com 3 camadas. Agora vou tentar com 5, com 10. E vai tentando e ver aquilo que tem o melhor modelo.
O Google faz a mesma coisa, né? O AutoML faz a mesma coisa, só que automatizado, né? Para você ser transparente. Então vamos lá, de novo, a gente vai ter 3 demonstrações. Essa do modelo desse nível intermediário, né, que é o AutoML, que já está rodando, vamos ver se ele terminou. O segundo, a gente vai criar na mão um modelo do zero, usando o TensorFlow, programando no Datalab. E o terceiro, só brincar um pouco de BigQuery para mostrar como funciona, né? A gente, então, cadê? Vamos dizer, o AutoML a gente já deixou rodando lá, a gente vai criar o modelo do zero com o TensorFlow, né, dentro do ambiente do Datalab. A gente já usou para armazenar nosso arquivinho, nossa planilhinha no Storage, e vamos importar isso aqui para também, o terceiro demo, brincar um pouco de BigQuery. Quem nunca viu esse BigQuery, ela é interessante. Ele parece muito com o banco de dados tradicional, faz consultas com SQL, com a sintaxe muito próxima de SQL. A diferença é que ele é muito rápido para consulta. Para inserção, alteração, ele não é tão bom, porque, de novo, ele não é um banco transacional, ele é um banco para consulta. Então, você pega um banco com bilhões de registros, ele faz uma consulta consolidada em segundos, ou milésimo de segundos. Tá? Vamos lá, vamos ver como é que está nosso processamento. Está rodando aqui ainda. Então, dado que ele está rodando, vou abrir uma outra telinha para a gente brincar um pouco com BigQuery. Tá? Então, só para dar uma visão geral do Google Cloud, né? Estou no projeto certo. Ah, eu entrei no ambiente errado. Estou aqui, né? Então tá aqui, ó, né? Toda a parte de configurações de API, seguranças. Esse outro produto aqui antes, que é o ambiente multi-cloud do Google, a gente tem um outro webinar também super interessante dele. Tá? Daí ele começa com os elementos computacionais, né? Ou seja, servidores, containers, serverless, tem uma outra apresentação falando só disso. Toda a parte de armazenamento e bancos, né? A gente usou essa parte de storage, que a gente guardou nossa planilhinha lá. Então, banco SQL, né? Banco relacional está aqui. Banco baseado em chaves está aqui. Banco não relacional baseado em objetos está aqui também. Toda a parte de configuração de rede, né? Redes virtuais, né? Claro. Toda a parte de monitoramento, operação. Ferramentas para implantação, deployment e construção de software, parte de Big Data, né, alguns daqueles processamentos que a gente falou, PubSub, Dataproc, Dataflow, e o BigQuery, que eu quero entrar, inteligência artificial, que aí tem as APIs que a gente comentou, e aqui o AutoML Tables que a gente está mexendo, né, e serviços, principalmente parceiros aqui, né. Vamos lá brincar com BigQuery. Então, de novo, BigQuery ele parece muito com o banco de dados relacional que a gente está acostumado, o banco SQL. A diferença é que ele é muito rápido para consulta, né? Então tá aqui, ó, já tem um projeto, vou criar nesse projeto aqui, vamos criar um novo dataset, né, um novo conjunto de dados, chamar isso aqui de USD MOV, ou sei lá, USD versus MOV. Deixar aqui o resto do padrão, criar esse dataset. Nesse dataset, a gente vai criar uma tabela, né? Muito de novo, muito parecido com o banco de dados, né? É uma tabela que vai ser vindo do Cloud Storage. Ele tá nesse baldezinho aqui que a gente jogou, né? Tá aqui o nosso arquivinho. Arquivo CSV. Nesse projeto, tal. E aqui, eu quero que detecte o esquema automaticamente. É um esquema super simples, né? 2 coluninhas,
todas numéricas, mas mesmo sendo simples, eu quero, você mesmo detecta aí. E o nome da tabela, obviamente, né? Então, o nome da tabela vai ser o SD, ou vou botar aqui só, 2015 a 2019. Pronto, criar a tabela. Já criou, cliquei nela aqui, ó, aperto aqui, ó, Query Table, ele já vai montar o texto da consulta, ó, é exatamente o texto da consulta, muito parecido com o Select, né? Inclusive ele já vem com erro aqui, porque não tem o asterisco, né? O nome das colunas, e asterisco em particular, os DBAs odeiam, mas eu vou botar aqui de toda maneira. E já vem com um limite de 1000 registros. Da gente tem mais ou menos isso, 1000 e pouco. Eu vou até tirar esse limite, e aqui ele já dá uma percepção, ó. Ele fala, ó, essa query vai processar quase 20k de dados quando executada. O modelo, inclusive, de cobrança do BigQuery, ele cobra bem pouquinho para armazenar, você pode ter bases gigantescas aí, ele vai cobrar bem pouquinho, ele vai cobrar mais por uso, né? Quanto mais você processa dados aqui, aí ele faz a cobrança por aqui, tá? Então vamos executar. Óbvio, né? Aqui para quantidade não dá nem para perceber o poder que está por trás. A gente tem alguns poucos mil registros, mas se a gente tivesse milhares, bilhões de registros, ele processaria muito rápido, em segundos, de novo, com performance muito melhor do que com banco SQL, né, tradicional. Tá? Foi aqui, ó, pronto, ele gastou aí uns 2 segundos mais ou menos, um pouco menos de 2 segundos. Aqui é de processamento mesmo, ele gastou 0,3 segundos. E trouxe, e está aqui o resultado, né? Está lá o histórico de tudo que é cotação e dólar que a gente botou, está aqui. Tá? Então é isso. Visualmente, de novo, visualmente talvez engane, parece que é uma coisa trivial, e é assim, como o uso é trivial, mas por trás a capacidade de processamento, de consulta desse tipo de banco de dados para o modelo de Data Warehouse é muito mais potente do que um banco relacional tradicional. Tá? Nosso modelinho está treinando ainda. Enquanto ele treina, vamos então fazer começar a criar nosso modelo do zero. Então eu vou abrir aqui um terminalzinho, e esse terminalzinho ele chama de Cloud Shell, né? Por trás é também uma máquina virtual, né? Ela está provisionando uma máquina virtual de Shell, né? Não preciso nem a partir da minha máquina abrir uma sessão e conectar lá. Ele já vem aí pré-conectada. Deixa eu abrir isso aqui até numa janela do lado para ficar mais organizado. Essa primeira vez, né, ele demora um pouco mais, porque de novo está criando realmente uma máquina virtual do zero, mas está lá, já abriu. Então vamos abrir nosso Data Lab. Então Data Lab, Create, vamos criar um Data Lab chamado ML Lab. ML_Lab. Vai. Aí também, aqui ele vai criar uma outra, essa aqui é só a maquininha do terminal para eu dar meus comandos e tal. Na hora que eu dou o Data Lab, Create Lab, ele vai criar uma outra máquina para subir os Jupyter Notebooks, né? Estou usando acho que o S Central A, acho que é a 8 aqui. Então ele está criando aqui, tá? Então ele vai criar uma outra máquina só para o nosso laboratóriozinho. Pessoal, minha previsão aqui é gastar ainda mais uns 10 minutinhos, tá? Desculpa, por mais que comecei aqui no horário, como a gente acaba encaixando uma série de demonstrações e até tentando acelerar ou encaixar dentro do tempo, ficar rigorosamente no horário de fechamento. Peço desculpa, mas a gente deve passar em 10 minutinhos. Quem conseguir ficar até o final, agradeço. E super interessante para ver os fechamentos dessas práticas todas, né?
E estatisticamente também, se alguma dessas das práticas, né, tiver alguma falha e tal, faz parte da demonstração ao vivo. Tá? Mas vamos torcer para dar tudo certo. Acho que aqui ele já falhou. Ou se for o caso, posso tentar abrir aqui num outro serviço. Deixa eu estar desativada alguma API. Acho que a API Datalab, talvez. Ah, está desabilitada ela. Habilitei a API do Datalab, manda criar o laboratório de novo. E vamos ver aqui se nosso modelo está terminando de treinar. Como contingência, se eu abrir outro console aqui em outro ambiente, não foi. Isso assim, em outro ambiente vai Datalab, create ml lab. Tinha 8.
Vamos ver se nesse outro ambiente vai estar com as permissões certas. Até desculpa, falhamento de deixado já com todas as permissões pré-habilitadas. Mesmo problema. Mas se não der certo essa demonstração, eu mando separado o videozinho dessa parte. O do modelo que continua ainda finalizando. Pronto, parece que agora finalmente está subindo aqui no segundo ambiente. Então ele está subindo aqui o ambiente na porta 8081, né? Estou terminando de subir ainda. Estou terminando de subir ainda. Acho que esse do criar o modelo na mão, vou mandar em separado para vocês, tá? Para não ficar demorando aqui. Mesmo no segundo ambiente ele tá travando. O modelo AutoML que a gente falou, né? Ele finalmente terminou o treinamento. Tá aqui, ele já dá alguns indicadores, né? Que é o R quadrado. Não vou entrar muito na matemática disso, mas um dos índices que eles dão é aqui, a raiz do erro médio quadrado. Deu aqui o 0,26. A grosso modo, significa que, de uma previsão que ele der do dólar, ele vai estar errando na média 26 centavos para mais ou para menos. Parece, né, dependendo do teu uso, é razoável. Tá? E né, se eu clicar aqui em avaliação, né, ele vai dar meio que aqueles números de novo, ó, R quadrado, RMSE, o 26, né, o 26 centavos que eu falei e tal. E aí eu quero usar. Né? Para usar tem duas formas. Né? Fazer o deploy dele em produção. Né? Eu posso até botar para rodar aqui, mas cadê? Aqui, ó, export ao model, né? E mandar ele fazer aqui, ó, desculpa, aqui, ó, fazer o deploy dele em produção. Vou deixar rodando aqui, mas eu não vou usar, que ele vai demorar mais uns 15 minutos fazendo isso. Outra opção é essa previsão em batch, tá? Então a gente vai montar um outro arquivinho aqui, ó, onde a gente vai dizer, ó, então, vou botar aqui uma sequência, ó, 1, 2, 3, 4, os 4, 5 cenários, né? E vamos botar aqui
o Ibov, né? Então o Ibov hoje está lá em 96 mil pontos. O Ibov for para, sei lá, 110, 1, 2, 3, 110 mil, for para 125 mil, ou cair, né? For para 80 mil ou 70 mil pontos, né? Qual é a previsão do dólar que ele vai dar com base nisso? Né? Então isso aqui é que a gente quer prever, isso aqui é um IDzinho. Vou salvar esse arquivo. Salvei. Vamos lá de novo no nosso storage, né? Cloud Storage. Aqui também. E vamos subir esse arquivo. Tá lá, subiu. Vamos aqui nesse modelo que foi treinado automático, né? Tá aqui ele. Então vamos pegar aqui do CVS, né? CSV. Ele tá aqui nesse baldezinho. Esse arquivinho nosso aqui. Selecionar ele. E o resultado eu quero que jogue no BigQuery. BigQuery, o projeto. O nome do projeto é esse aqui. Ele mesmo que criou. Tá? Então, esse arquivinho que a gente gerou com meia dúzia de cenários da Bovespa para prever o dólar, né? Eu quero que ele processe nesse modelo que ele treinou e jogue os resultados no BigQuery, né? Nessa área de projeto, ele vai criar uma tabela separada e tal. Mandar, por mais que seja uma quantidade de aspas pequena, ele demora também um pouquinho. Vai estar aqui embaixo processando, tá? Isso aqui é um pouco, tá? 2, 3 minutinhos a gente já finaliza. Deixa eu só fazer uma última conferência. Acho que aqui foi, ó. Olha, foi o Datalab. Tá? Então, peço desculpa estender o horário, mas para a gente terminar aí todas as práticas, tá? A última prática que eu ia montar é criar um modelo do zero, né? Então, eu crio aqui um notebook, como eu falei, o notebook é um documento onde você coloca texto, né? Análises e código a priori em Python, pode ser em outras línguas, mas primariamente em Python. Então, se eu escrevo um código, um Hello World aqui em Python, né? Dou um play aqui, ele executa isso aí. Tá? Abrir um outro bloquinho e vou copiar. Eu já tenho, obviamente, todo o código pronto aqui em TensorFlow. Sem entrar muito no detalhamento do código, né? Mas usando essa biblioteca aqui, ó, TensorFlow, você define quais são as features, ou seja, quais variáveis usadas para prever outras. Então, eu quero usar a variável do Ibovespa. Vou ler um arquivo, né, CSV com meus dados, que eu tinha até guardado a referência dele, acho que eu já perdi, mas pego de novo. Tá aqui, ó. Que é esse arquivinho aqui. Tá? Lembra desse linkzinho que eu salvei aqui, ó? Copy link address. Pronto. Né? Então, e por isso que eu deixei ele público, né? Para poder um notebook que poderia estar dentro do cloud, como está aqui, eu poderia estar fora, de toda forma eu consigo acessar aquele arquivinho que a gente gerou lá no iniciozinho por aqui. Vou ler esse arquivo, né? E guardando num vetor tanto as informações de dólar quanto de Bovespa.
Aí vou passar a definição do meu modelo dizendo assim, ó, as features, ou seja, os atributos usados para prever, que no meu caso é só um, é o IBOV, né? E o label, ou seja, quem é a variável que eu quero prever, no caso é a dólar. E quero fazer as previsões usando X passos, né? Isso aqui é um exemplo de hiperparâmetro. Usar esses mesmos valores que a gente montou aqui para o modelo automático. Vamos ver se nosso manual está melhor que automático ou vice-versa. Então, minhas previsões que eu quero fazer é, se for para 90 mil pontos, né, o que é que vai dar? Se for para 120 mil pontos, 110 mil pontos, o que é que dá? Para 125 mil pontos, o que é que dá? Para 80 mil pontos, o que é que dá? Aí vou rodar uma previsão, né? Aqui está o treino, tá train, né? Treinou o modelo treinado, peguei os valores de entrada e vou chamar aí o método de previsão. E aí para cada previsão que ele me der, eu vou fazer um print, né, dessa previsão. Vamos ver se vai dar tudo certo. Aí tá rodando, ó, tá treinando aqui já o modelo. Então, já foi. Ó. Então a previsão dele é a Bovespa, pela referência do Bovespa, pega de novo, esquece um pouco o cenário do Covid hoje, a gente já está com dólar acima de 5, né? Mas pegando a história de 2015 a 2019, à medida que a Bovespa tivesse 95 mil pontos, 96 mil pontos, o dólar deveria estar na faixa de 4,3, 4,29. Se ela passar de 100 mil pontos, né, 110 mil pontos, deveria estar aí sim se aproximando de R$ 5. Se ela fosse muito mais para cima, 125 mil pontos aí, dólar bem mais alto. E ao contrário, né, se caísse para 80, 70 mil pontos, aí o dólar devia estar na faixa de R$ 3, 3,50, 3 e pouco. Né? Essa é a previsão aqui do nosso modelo manual. Para o modelo automático, vamos tentar ver se são comparáveis aqui. Terminou de rodar, né? O resultado vai estar lá no BigQuery, né? Vamos olhar nosso BigQuery. Então, BigQuery. Aqui o projeto, né? Ele criou aqui, tá vendo? Uma área de dados e criou uma tabelinha de previsões, né? E aqui, ó, as previsões dele, não sei se está pequenininho. As previsões dele, tá aqui, ó. Tentar meio que botar na ordem que tá aqui o dele, ó. Para 125 mil pontos Bovespa, ele está prevendo dólar 3,47. O nosso modelo deu 5 e pouco. Para 96 mil pontos, ele preveu aí 3,40 e pouco. O nosso manual. E olhando aqui, ó, eu acho que esse automático dele, o nosso manual acabou sendo até melhor. Né? Todo automático dele, ele pegou uma variabilidade muito baixa, né? Acho que precisaria passar um tempo maior treinando, eu coloquei uma janela muito pequena. Mas é uma variabilidade muito baixa, ou seja, a gente variou a Bovespa desde 70 mil pontos até 125 mil pontos, né, e se isso acontece, para quem tem a noção de Bovespa, acontece essa movimentação toda, o dólar dificilmente ficaria dentro desse intervalo aqui. O menor valor que ele previu foi 3,21, né, até 3,47, 3,50. Ou seja, o dólar é muito mais sensível a Bovespa do que está aqui nesse modelo. Então, minha percepção como leigo de investimento aí é que o nosso manual tem um resultado mais confiável. Onde é que está a questão? Né? Não quer dizer que a gente faz modelos melhores. A diferença é que a gente tem muito pouco tempo para o modelo treinar. A tendência natural é o contrário. É difícil, até como humano, para a gente fazer um modelo tão bom quanto esse automático. Ele começa a fazer sentido quando você tem uma expertise no domínio do negócio em questão e começa a botar detalhinhos do modelo manual, que aí sim ele acaba tendo um ajuste fino melhor do que o automático. Tá? Mas legal, né? Para ter essa base de comparação. Pessoal, obrigado aí para quem conseguiu se estender pelo horário. Desculpa ter me estendido. Sabia de alguma maneira que eram demonstrações
relativamente longas, né? Mas é legal para ter essa visão das opções que tem aí na plataforma de GCP. Fica aí meus contatos, quem quiser falar alguma coisinha no chat, estou aqui ainda, tá? Fique à vontade para me entrar em contato, para a gente falar tanto de tecnologia ligada, machine learning, inteligência artificial, ou não. De novo, a Webera trabalha com toda a parte de infraestrutura cloud, quer seja Google, quer seja Amazon, os dois principais players que a gente trabalha, né? E principalmente a parte de infraestrutura, né? Manutenção de operação, serviços gerenciados, DevOps, é o expertise, inclusive, maior nosso, tá? Então, de novo, obrigado a quem conseguiu se estender aí do horário e fico às ordens. Muito obrigado. Boa tarde.